Olá, Rodrigo e todos os amigos da Rede TV. Como sempre, um prazer imenso aqui com vocês. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, sou Fábio Barros, cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial. E o tema do nosso programa de hoje é sobre dúvidas de fios de PDO. A gente sabe que durante o processo natural de envelhecimento da pele, começam a ocorrer algumas quedas na nossa face. Surge aqueles bigodes chinês, surge a ruguinha de marionete, a pele fica um pouco mais flácida, e aí a gente precisa recorrer a alguns tratamentos. Muito procurados aqui no consultório é o famoso fio de PDO. E aí eu resolvi trazer para vocês 5 perguntas muito frequentes na minha rede social e aqui no consultório. Então eu selecionei 5 dúvidas mais frequentes na minha rede social e aqui no consultório. A primeira delas é: de que material é feito o fio de sustentação e quais são as suas vantagens? O fio de sustentação ele é feito de polidioxanona, um material altamente biocompatível. Ele vai ajudar tanto a sustentar a pele, ele vai criar um pequeno efeito lift na face e, ao mesmo tempo, bioestimular colágeno, ou seja, vai estimular o colágeno da sua própria pele. A segunda pergunta é: quais são os diferentes tipos de fios de PDO? Eu separei aqui um exemplo dos formatos de fios de PDO. Os fios lisos, eles vão servir apenas para estímulo de colágeno, eles não vão dar sustentação na face. E esse fio liso ele vai servir principalmente para regiões de olheira e região de rugas muito fininhas. A gente tem também os fios parafusos, que vão servir para regiões de rugas um pouquinho mais profundas, como por exemplo uma região de bigode chinês que não esteja tão fundo, tão marcado. Aí a gente tem os fios espiculados e o fio sculpt, que são 2 fios de sustentação, que vão ajudar a promover o efeito lift na pele. É muito importante a gente entender que o fio de PDO ele não vai promover um alto efeito lift. Ele faz um efeito lifting bem suave, que vai também estimular colágeno. Então essa é a grande vantagem do fio de PDO. Ele conseguir estimular colágeno e criar um pequeno efeito lift. E a gente também tem o fio Matrix, que é um fio mais gordinho que vai servir para as regiões de glabela, regiões também de sulco nasogeniano, rugas um pouquinho mais profundas. Então ele vai ajudar a estimular colágeno e aumentar um pouquinho o volume dessas regiões. A terceira pergunta: quais os locais de aplicação dos fios de PDO? Os fios de PDO eles podem ser aplicados na face inteira. A gente pode utilizar os fios lisos na região de papada, que vai ajudar a estimular colágeno nessa região, aumentar a espessura da pele. Nas regiões de bigode chinês, no nariz, a gente pode levantar a pontinha do nariz com um fio especulado, a gente consegue criar essa tração e melhorar a pontinha do nariz. A gente pode melhorar a região de glabela, que com preenchedor é um pouco arriscado de você trabalhar, e a gente, utilizando o fio de PDO, a gente tem muito mais segurança. E a gente pode conseguir, com os fios especulados, um efeito lift de tração, aplicando todas essas regiões aqui, fazendo esse efeito lift e, ao mesmo tempo, estimulando a produção de colágeno. A quarta pergunta é: qual a durabilidade dos fios de PDO? Os fios de PDO, depois que inseridos, eles vão ter uma durabilidade de 3 a 6 meses. Eles vão ficar ali por esse período de 3 a 6 meses. Depois disso, ele some e fica uma trama de colágeno. Então aí começa assim o efeito de estímulo de colágeno, de bioestimulação. E esse efeito bioestimulador vai ter uma durabilidade de até 2 anos. E quinta e última pergunta: quais os cuidados que eu devo ter após a instalação dos fios de PDO? Esse é um procedimento bastante tranquilo, tá? Que o paciente não tem que se afastar das suas atividades de rotina. Ele pode ter no máximo um pouco mais de edema, um pouco mais de incômodo, pode sentir sua face um pouco mais esticada, mais em excesso, mas nada demais, nada que ele tenha que se afastar dessas atividades. A gente pede para esse paciente não realizar movimentos muito intensos na face, muito bruscos na face, como um sorrir intenso, né, gargalhadas. A gente vai evitar um pouco mais isso, evitar esforço físico também é importante, para não tirar tração desse fio. Pessoal, eu encerro o nosso programa aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse tema, me mandem nas minhas redes sociais, que é o @FábioRicardoBarros. E eu deixo aqui meu grande abraço para vocês.